E aí, pessoal, você já parou para pensar, tipo, se a gente controla mesmo as nossas decisões? Ou se o destino já está traçado? É a pergunta, né? É, essa grande questão que a gente vai mergulhar de cabeça aqui nesse nosso... Mergulho profundo. Isso, nesse mergulho profundo, no livre-arbítrio. É isso aí. E pra gente se aventurar nesse tema fascinante, vamos acompanhar a jornada do Hélio. Hélio. É o Hélio. Ele é um viajante em busca de respostas, sabe? E ele vai cruzar por várias paisagens, várias ideias. Ele é... Vai encontrar diferentes perspectivas sobre o livre-arbítrio, da filosofia à ciência, do misticismo. Olha só. Até a visão do reverendo Sun Myung Moon. Uau. O verdadeira expedição pelo livre-arbítrio. Exatamente. E quando essa aventura começa? A aventura começa com o Hélio diante de uma bifurcação. Uma bifurcação. É tipo um caminho se divide em dois. Entendi. De um lado, um caminho tranquilo, ensolarado, sabe? Do outro, uma trilha escura, meio misteriosa. Então, que dilema. Me coloca no lugar do Hélio já para começar esse mergulho. Imaginei vocês aí também. Qual caminho vocês escolheriam? Boa pergunta? E por quê? É porque difícil, hein? Mas essa imagem da bifurcação, ela ilustra bem a dualidade que a gente encontra quando se fala em livre-arbítrio. Verdade. De um lado, a gente tem a crença de que a gente é dono do nosso nariz, né? Que as nossas decisões moldam o nosso futuro. Tipo, a gente o controle total. Isso. Mas, por outro lado, Lá vem? tem a ideia de que tudo já está pré-determinado, que as nossas escolhas já estão escritas, sabe? É. É o famoso determinismo. Sei. Destino traçado e gente que só vivendo o script. É mais ou menos por aí. Bom, o Hélio, no comecinho da história, ele escolhe o caminho mais fácil, o ensolarado, e aí ele encontra a Sofia, uma filósofa. Ah, a Sofia. Ela é um guia, né? É. Que apresenta para o Hélio as ideias de grandes pensadores como Descartes e Sartre. Esses caras, né? Eles defendem a liberdade como a essência do ser humano. A liberdade acima de tudo. Isso. O Sartre, inclusive, tem uma frase de impacto. Ele diz que somos condenados a ser livres. Condenados a ser livres. Que pesado, hein? A ideia é que a gente não consegue fugir da liberdade. Mesmo quando a gente tenta evitar fazer escolhas, a gente está fazendo uma escolha. Entendi. Mas peraí, nem todo mundo concorda com essa visão, né? Claro que não. A Sofia também apresenta para o Hélio a visão do Spinoza, que via a liberdade de um jeito um pouco diferente. Diferente como? Pro Spinoza, a liberdade não é sobre não ter limites, sabe? Mas sim sobre entender as causas, os porquês das coisas. Tipo, se a gente entende o que nos leva a fazer as coisas, a gente fica mais livre. É mais ou menos isso. É como se, ao conhecer os fios que tecem a nossa vida, a gente pudesse assumir as rédeas do nosso destino. Interessante. Mas e a ciência? O que ela diz sobre tudo isso? Boa. O Hélio, seguindo a trilha, ele encontra o Isaac, um cientista, Cientista. e ele mergulha de cabeça no mundo da neurociência. Neurociência? É o estudo do cérebro, das suas funções, de como ele funciona. E o que o Hélio descobre? Ele descobre que o nosso cérebro, ele começa a tomar decisões antes mesmo da gente ter consciência delas. Peraí, como assim? Então a gente não manda em nada. É o nosso cérebro que decide tudo por nós. Calma. Não, é assim. A neurociência levanta questões bem complexas sobre o livre-arbítrio, mas ela não diz que a gente não tem controle nenhum sobre as nossas ações. Ainda bem. Imagina, se nossos impulsos cerebrais fossem os únicos responsáveis pelas nossas decisões, a gente não teria responsabilidade, né? É verdade. Não teria ética, nem culpa, nem nada. Exatamente. A gente seria só, tipo, robôs. Ia ser meio estranho. Mas o que a neurociência mostra é que tem todo um processo acontecendo ali dentro da gente, influenciando as nossas decisões. Faz sentido. É como se ela mostrasse os bastidores da mente, mas ainda fosse a gente quem escreve a história, né? É uma boa analogia. E por falar em história, a jornada do Hélio continua. E o que acontece? Ele se depara com uma figura intrigante. O místico Orion? Místico? Que místico? Lembra daquela trilha escura lá no começo? Então, o Orion é habitante daquela trilha. Ah, entendi. E o que esse Orion tem a dizer sobre o livre-arbítrio? Ele traz uma perspectiva totalmente diferente. É mesmo. Para ele, a dualidade entre liberdade e destino não é um conflito, mas sim uma dança. Uma dança? É, tipo, o livre-arbítrio e o destino se entrelaçam, como fios que tecem a nossa vida. Que metáfora bonita. Mas como essa dança funciona na prática? É como se o destino fosse a música, sabe? Que guia os nossos passos. Sei. Mas a gente, com o nosso livre-arbítrio, escolhe os movimentos, a intensidade, a emoção que a gente coloca na dança. Então a gente pode dançar do nosso jeito, mesmo que a música já esteja tocando. Exatamente. Orion nos convida a encontrar significado dentro das nossas limitações, a usar a nossa liberdade para criar algo único, mesmo dentro de um contexto já definido. Gostei.
A gente escolhe o estilo da dança, mesmo que a melodia já esteja escrita. E o Hélio, o que ele achou dessa ideia? E ele ficou fascinado. E a partir desse encontro, ele começa a se perguntar se a liberdade não está justamente em abraçar essa dança cósmica, em encontrar propósito no movimento, sabe? Em vez de lutar contra a corrente, a gente dança com ela. É isso aí. E o caminho, por mais desafiador que seja, ele pode nos levar a lugares incríveis. É verdade. Mas e a visão do reverendo Sun Myung Moon, como que ela entra nessa conversa toda? Não, Moon, ele traz uma camada espiritual para a discussão. Para ele, o livre-arbítrio é um presente divino. Um presente. É a ferramenta que Deus nos deu para a gente poder amar de verdade. Amor de verdade. Isso. Mas esse amor, para ser genuíno, ele precisa estar em sintonia com a vontade divina. Tipo, a gente tem esse superpoder, mas precisa aprender a usar ele direitinho, né? Exatamente. Guiados pelos princípios do amor e da verdade. E aí, voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no livre-arbítrio. Mergulho profundo. Isso, a gente já explorou um monte de coisa, né? É verdade. Filosofia, neurociência, até misticismo a gente viu. Vimos como Descartes, Sartre, Spinoza, cada um com sua visão, né? E a neurociência? Pois é, mostrando o que acontece lá dentro do nosso cérebro na hora de decidir. Complexo demais. É fascinante, né? E agora a gente vai mais fundo na visão do reverendo Moon. Ele coloca o amor no centro da questão do livre-arbítrio. É, a gente estava falando da lei do amor no final da primeira parte, lembra? Lembra sim, seria tipo um guia, um mapa pra gente usar essa liberdade que a gente tem da melhor forma possível. Mais compaixão, né? Isso. Mas como é que a gente coloca isso em prática, no dia a dia, nas nossas escolhas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é, o Moon, ele dizia que a gente precisa reconhecer, antes de mais nada, que a gente tem uma natureza dual. Dual. Tipo, dois lados. É isso, a gente é ser espiritual, mas está vivendo aqui na Terra. Sei. Tipo, É. alma e corpo. Exatamente. E essa dualidade, ela se manifesta no nosso livre-arbítrio também. Como assim? A gente pode agir só por egoísmo, querendo as coisas pra gente, sabe? Satisfazer vontades, impulsos. Ah, entendi. Mas a gente também pode ir além disso. Agir com bondade, pensando nos outros, com compaixão, buscando harmonia. Então, tipo, a gente tem dois lados, um lado sombra e um lado luz. Boa analogia. E o livre-arbítrio é o que nos permite escolher qual lado a gente vai seguir. Como se a gente tivesse um anjo e um demônio no ombro, né? Cada um dando um conselho diferente. É isso aí. E a decisão final é nossa. A gente vai ceder aos impulsos egoístas ou vai se conectar com o amor? Mas e aí? Como saber qual é a decisão certa? A decisão que está mais alinhada com essa lei do amor? Tem algum manual? Queria que tivesse, viu? Mas não tem fórmula mágica. Ah, Cada situação é diferente, única. A gente precisa pensar, refletir e ouvir a nossa intuição, voz do coração. Faz sentido? Mas o Moon, ele dá algumas dicas, sabe? Alguns princípios para nos guiar. quais dicas? Um princípio fundamental é o altruísmo. Altruísmo. Pensar no bem-estar do outro antes do nosso. Mas e o que eu quero? Não é deixar de querer, é buscar um equilíbrio. Tipo, na hora de decidir, pensar, isso aqui é bom só pra mim ou também ajuda os outros? Perfeito. É ampliar nossa visão, né? Sair do nosso mundinho e ver o impacto das nossas ações no mundo. Bom, E essa expansão de consciência, ela nos leva para outro princípio. A busca pela verdade. verdade. Mas o que é verdade tem a ver com livre-arbítrio. Tudo a ver. A verdade é como um farol que ilumina o caminho. Quando a gente age em sintonia com a verdade, as nossas decisões se tornam mais claras, mais justas. Entendi. Mas como encontrar essa verdade? Exige esforço, autoconhecimento, questionamento, busca por sabedoria. Então não é só acreditar no que os outros falam ou no que eu sempre pensei. Não mesmo? É preciso ir além das aparências, das crenças limitantes. Tipo, descascar uma massa bola. É uma boa imagem, a gente vai tirando as camadas, buscando o que é real, verdadeiro. E essa busca pela verdade nos leva para outro princípio, né? Qual que era? A liberdade interior? Mas a gente já não tá falando de livre-arbítrio. Sim, mas a liberdade interior é diferente. É um estado de ser. O estado de ser. É quando a gente consegue fazer escolhas conscientes, livres de medos, de apegos. Tipo, a gente liberta a nossa mente, né? Exatamente. Se liberta das amarras dos pensamentos e comportamentos que nos limitam. Então, para usar o livre-arbítrio de verdade, a gente precisa ser livre por dentro. Faz todo sentido, né? É como preparar o terreno antes de plantar. Gostei. A semente está cheia de ervas daninhas, de medos, inseguranças. As nossas escolhas vão ser ruins. Vão ser influenciadas por isso, né? Mas quando a gente cultiva essa liberdade interior, Aí sim a gente escolhe melhor. cria um solo fértil para as decisões florescerem em harmonia com a lei do amor.
Nossa, que legal, cuidar da mente, né? É isso. E esse cuidado, essa atenção com a gente mesmo nos leva para outro princípio, a responsabilidade. Mas responsabilidade, por quê? Porque a liberdade sem responsabilidade é perigosa. Tipo um carro sem freio. Boa. Pode até ser legal no começo, mas o estrago pode ser grande. Entendi. O Mani, ele via o livre-arbítrio como um presente, mas também como um desafio. Um desafio. É, porque cada escolha que a gente faz, a gente assume a responsabilidade pelo que acontece depois. Então não adianta só escolher o caminho fácil e bonito. Tem que estar preparado para lidar com os obstáculos, né, com as consequências. É verdade. E isso nos leva para outro princípio importante, o perdão. Perdão. Mas perdão por quê? Porque a gente erra. Faz parte. É normal errar de vez em quando. E quando a gente erra, quando faz escolhas que não estão alinhadas com a lei do amor, com a verdade, A gente se perdoa. se perdoa e tenta aprender com o erro. Ufa. O perdão é tipo um remédio para a alma. Liberta a gente da culpa e permite recomeçar. Nossa, quanta Ah. coisa, hein? Parece que a gente está desvendando um mistério. E ainda tem mais. Mas vamos respirar um pouco e na última parte do nosso mergulho a gente junta tudo isso E aí, a gente vai ver como usar o livre-arbítrio para valer. para valer. De um jeito mais consciente, compassivo e libertador. E voltamos. Última parte do nosso mergulho aqui no livre-arbítrio. Nossa, quanta coisa a gente já viu, hein? É, a gente explorou bastante coisa, né? Desde o começo lá com o Sartre. Condenados a ser livres. Que forte, né? É. E o Spinoza com a ideia de entender as causas para ter liberdade. E a neurociência, né? Mostrando que o cérebro já está decidindo antes da gente. É, e a gente pensando que estava no controle. Pois é. E aí chegamos no Reverendo Mono com a lei do amor. Mas e aí? Depois de tanta informação, o que a gente faz? Boa pergunta. A gente mergulhou fundo, mas qual a lição que a gente tira disso tudo? Como usar esse conhecimento na vida real? É, essa é a questão. Acho que a primeira lição é que o livre-arbítrio, ele não é uma coisa só, sabe? Não é sim ou não. Ah, entendi. Ele é influenciado por várias coisas, tipo os nossos genes, nossas experiências, crenças. E o mundo mostrava que tem a dimensão espiritual também. É a conexão com a nossa essência, com um propósito maior. Isso. Então não é só ter ou não ter livre-arbítrio. É entender como ele funciona, quais forças estão agindo ali, para a gente usar ele de forma consciente. Faz sentido. Usar com sabedoria, né? E aí entra a lei do amor como guia, né? Exatamente. Quando a gente coloca o amor como base das nossas decisões, a gente se conecta com essa parte espiritual, com a nossa intuição. E como a gente faz isso na prática? Colocar o amor nas decisões. Acho que o primeiro passo é prestar atenção em nós mesmos, sabe? Nos nossos pensamentos, emoções. Tipo, fazer uma autoanálise. Isso. Quais medos, inseguranças, desejos egoístas estão influenciando as minhas escolhas e quais valores eu quero seguir, o que é importante para mim. É fazer um raio-x da mente. É uma boa imagem. A gente identifica os sabotadores e os aliados dentro da gente. E aí a gente escolhe melhor, né? A gente escolhe com mais consciência, com mais clareza do que a gente realmente quer. E aí entra o autoconhecimento. Autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se liberta, sabe? Deixa eu ver se entendi. A gente se liberta dos condicionamentos, dos padrões que nos impedem de ser quem a gente é de verdade. Tipo, tirar as máscaras, né? É isso. E aí a gente encontra a nossa essência, a nossa verdade interior. E a partir daí, as nossas escolhas se tornam mais autênticas, mais alinhadas com o nosso propósito de vida. E aí o livre-arbítrio vira uma ferramenta poderosa pra gente construir a vida que a gente quer, né? Exatamente. Sim. Para a gente manifestar o nosso potencial, criar um mundo melhor. O livre-arbítrio guiado pelo amor, pela verdade, pela liberdade interior, ele se torna um instrumento de transformação. Que jornada incrível, hein? Começamos com uma pergunta simples. A gente tem livre-arbítrio. E no final a gente descobre que a resposta é muito mais complexa, né? É verdade. O livre-arbítrio não é uma resposta pronta. É uma busca, um aprendizado constante. E essa busca, essa jornada, é o que faz a vida valer a pena. É isso aí. E a gente te convida a continuar essa busca, a se questionar, a buscar conhecimento, a se conectar com a sua verdade e usar o seu livre-arbítrio para criar a vida que você quer, o mundo que você sonha. A escolha é sua. E a gente espera que esse mergulho aqui no livre-arbítrio te inspire a fazer escolhas mais conscientes, compassivas e principalmente mais livres. Valeu, pessoal!